Galiza, terra irmã de Portugal, escrito por Ramon Vilares. Sabia que atravessar a fronteira com a Galiza, mais do que entrar em Espanha, significa estar numa terra irmã? Que o espaço da antiga Galécia Romana, com capital em Braga, constituiu uma unidade até ao século XII e esteve na origem do reino e da língua de Portugal. Desde então, mantiveram-se a continuidade das paisagens, a proximidade linguística, a intermitência dos diálogos culturais e a importância das relações transfronteiriças. O presente ensaio aborda a história e a cultura da Galiza, em diálogo com a evolução histórica de Portugal e, em especial, da região norte. Foi escrito desde a história, mas também como uma aposta de futuro, que permite entender que as identidades comuns da Galiza com Portugal poderão alcançar uma nova dimensão institucional e um importante peso regional no quadro da União Europeia. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em maio de 2022. Na seleção de temas a tratar, a coleção Ensaios da Fundação obedece aos princípios estatutários da Fundação Francisco Manuel dos Santos: conhecer Portugal, pensar o país e contribuir para a identificação e resolução dos problemas nacionais, assim como promover o debate público. O principal desígnio desta coleção resume-se em duas palavras: pensar livremente. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas. Organiza encontros e debates onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais. Cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. Introdução. A irmandade existente entre a Galiza e Portugal é uma ideia popular profundamente enraizada que tem sido utilizada e proclamada por escritores e poetas. Na segunda edição do poema Maranos, 1920, o poeta Teixeira de Pascoais inclui na dedicatória do livro alguns versos de abertura que foram amplamente difundidos na Galiza, através da revista cultural Nós e, em geral, através de todo o movimento político nacionalista dos anos 1920 e 1930. A dedicatória começava com o verso Galiza, terra irmã de Portugal, que o oceano abraça longamente, sobre o qual se construiu a imagem de irmandade baseada em vários pilares: a condição atlântica comum, a mesma cultura e um espírito saudosista, apesar da existência da fronteira política de dois Estados nacionais e da assimetria das suas relações políticas e culturais. Esta visão do poeta de Amarante faz parte de um processo literário e de aproximação cultural que se desenrolou nas primeiras décadas do século passado, embora muito timidamente, entre as duas margens do Rio Minho, por meio dos intelectuais republicanos portugueses e dos nacionalistas galegos das Irmandades da Fala e do grupo ou da Geração Nós. Anos mais tarde, outro poeta português de origem transmontana e viajante frequente às terras da Galiza, Miguel Torga, conta no seu diário que em outubro de 1985 recebeu, na sua casa Coimbra, a visita de 4 escritores galegos, que lhe falaram no seu linguajar nativo que me consolou os ouvidos arcaicos, para concluir que uma pátria dividida refez durante algumas horas a sua tragicamente perdida unidade. Em ambas as referências apresentam-se problemas semelhantes: as relações assimétricas entre a Galiza e Portugal, a diversidade entre uma língua de Estado e a língua ou o arcaico linguajar dos galegos, assim como os contactos intermitentes das suas elites literárias, os quais, no entanto, são mais intensos do que os de natureza política. Subjacente a esta realidade cultural e política está a continuidade das suas paisagens e as frequentes relações transfronteiriças das suas gentes que não percebem de fronteiras ou que as atravessam sem disso se dar conta. Como aconteceu com a historiadora Maria Filomena Mónica, que ao chegar ao topo da Portela do Homem, em busca das raízes do seu país, confessa: "Entrei na Galiza sem dar por isso."
A nota escrita por Torga alude a uma ideia central, a existência de uma pátria dividida como resultado trágico de uma história que se moveu a ritmos diferentes desde a formação do Reino Cristão de Portugal no século XII. Essa divisão pode ter sido trágica, mas nunca chegou a concluir-se por completo. Apesar das divergências, as semelhanças são indeléveis. Os diálogos nunca cessaram e os sentimentos de proximidade e de irmandade das populações afloram com frequência. É possível discutir se trata da mesma terra, da mesma cultura ou da mesma pátria, mas não há dúvidas de que o reino português tem uma ligação clara com a antiga Galécia romana, que se estendia do Cabo Ortegal ao rio Voga, sem que com isso se negue a herança da outra província romana, a Lusitânia, também reivindicada como pátria ancestral da nação portuguesa. Uma questão diferente é saber até que ponto se reconhece tal irmandade nos discursos históricos forjados, tanto em Portugal como na Galiza, nos quais o silêncio é muito mais comum do que se poderia esperar. Durante séculos, este discurso histórico não pôde ser escrito, mas hoje confrontamos-nos com um presente que nos permite escrever uma história da Galiza como uma terra irmã de Portugal, mais claramente do que seria possível há muitos anos, o que também se pode esperar do lado português. A integração europeia e o desaparecimento parcial das fronteiras de Estado favorecem que se pense esta Irmandade Atlântica em termos mais culturais do que políticos, com um maior peso atribuído a uma estratégia europeia que ultrapassa os Estados nacionais. Seja como for, não é uma história comum ou partilhada, mas sim uma história paralela, que em certos momentos históricos tende a convergir ou pelo menos a admitir um olhar mútuo. Reconhecer esta irmandade não é uma tarefa fácil, já que muitas vezes se preferiu elogiar a amizade ibérica, entendida a partir de uma independência radical, cada um em sua casa, como diria o diplomata Armindo Monteiro ao intelectual galego Salvador de Madariaga numa das suas conversas em Londres durante a Segunda Guerra Mundial. O próprio Madariaga argumentava, contudo, que poderia fazer-se, sob a égide de Portugal, uma hipotética união peninsular. Esta perspectiva faz particularmente sentido a partir da Galiza, como país mediador de uma nova composição ibérica. No entanto, não podemos afirmar que tenha havido um reintegracionismo galego ou um irredentismo português que, conjunta ou alternativamente, defendessem a união com Portugal ou o regresso da Galiza ao lar materno, para usar as palavras de Pascoais. Não se trata de lidar com utopias, mas de explicar historicamente o que aparenta ser uma contradição. Uma cisão do território da Galécia, que, sem ser pacífica, nunca chegou a ser trágica. E, em segundo lugar, uma resistência do norte da Galiza a perder a sua identidade cultural dentro da monarquia e do Estado-nação espanhol, sem gozar de uma aliança ou de um apoio institucional da sua irmã do Sul. Em suma, trata-se de explicar aos leitores portugueses que a Galiza não é portuguesa e que, inversamente, atravessar a fronteira para o norte não significa entrar em Espanha, mas sim numa terra-irmã muito diferente de Castela. Não podemos entender a Galiza e Portugal com base na indiferença mútua. Para explicar este processo, vou centrar-me antes de mais numa breve apresentação da terra dos galegos, num tom semelhante ao Sabor da Terra que Orlando Ribeiro e José Matoso decifraram para todo o espaço português. Em segundo lugar, abordarei a antiga Galécia e as razões da sua cisão no período medieval, a fim de chamar a atenção para as duas grandes estratégias que marcaram tal divisão, uma de natureza cultural e outra claramente política, ou por outras palavras, uma voltada para o sul da península e para o ultramar, numa aplicação da política do transporte, António Sérgio, e a outra ligada ao espaço europeu, através do cordão umbilical do Caminho de Santiago. O rei Afonso Henriques e o arcebispo Diego Gelmírez representariam o primeiro passo de cada uma das duas estratégias de continuidade plurissecular. Em terceiro lugar, apresentarei os contornos básicos da história da Galiza nos períodos medieval e moderno, destacando o peso da Igreja e a força das comunidades rurais, bem como a sua fragilidade institucional. Em quarto lugar, relacionarei a história da Galiza contemporânea com várias referências externas próximas, como Portugal, mas também com o europeísmo dos intelectuais e com a influência da imigração americana sobre a cultura e a identidade da Galiza. Encerrarei esta viagem com uma reflexão final acerca da criação de um regime de autonomia e de autogoverno para a Galiza, no quadro da Constituição Espanhola de 1978. Em conclusão, vou voltar ao estado atual das relações entre as duas terras irmãs para apontar algumas perspectivas de futuro. O conteúdo deste ensaio foi escrito em diálogo com a história portuguesa e com as suas principais linhas de força. Agradeço à Fundação Francisco Manuel dos Santos por esta oportunidade, porque, de certa forma, também é congruente com as suas próprias origens, que estão bem gravadas na sua página institucional na internet.
Ali descobri que por trás das suas empresas está um imigrante de origem galega que fundou uma casa de comércio de víveres no Chiado Lisboeta, no final do século XVIII. O nome daquele estabelecimento era Jerónimo Martins, que um século mais tarde seria adquirido por Francisco Manuel dos Santos, em cuja família se mantém. Creio que a apresentação a um leitor português dos contornos básicos da história e da cultura da Galiza, pensadas na sua relação e também na sua divergência com a evolução histórica de Portugal, deve começar pelo reconhecimento de tantos imigrantes galegos que decidiram ganhar a vida cruzando a raia desde que este existe, embora mais intensamente desde a época do ouro do Brasil, que tantas oportunidades abriu a quem chegava a terras portuguesas. Eles contribuíram nomeadamente para criar a escadaria dos Socalcos do Douro, que Orlando Ribeiro considerou a mais vasta e imponente obra humana do território português. Mas foi nas metrópoles do Porto e de Lisboa que conseguiram instalar-se e criar uma imagem específica, entre a depreciativa e admirativa, do galego modesto e trabalhador. Os galegos de Lisboa eram conhecidos na sua terra de origem como lisboanos, dos quais Jerónimo Martins seria um bom exemplo. Na caracterização tipológica que Alexandre Herculano faz em O Galego, o imigrante de origem galega seria um elemento social, depois de ter sido um mito fundador e o ovo do qual descende parte do território, a aristocracia e a língua de Portugal. Esta relevância convida-nos a escrever uma história em que se clarifica o sentido histórico do norte da Galiza, superando o afastamento e o desdém histórico mantido com o seu irmão português. Além da influência das origens apontadas por Herculano, o imigrante de origem galega introduz um novo fator no Portugal moderno, que em parte também se transfere para o Brasil. O do imigrante adaptativo, que leva consigo matizes culturais e sociais para o universo dos países de língua portuguesa. Graças a tudo isto, é possível ver com outros olhos a posição da Galiza em relação ao seu vizinho do Sul e, principalmente, pensar que as relações humanas que não conhecem fronteiras políticas são sólidas e permanentes ao longo do tempo. E que lidar com as nossas origens é uma forma de fundamentar o presente e de nos entendermos uns aos outros. A terra dos galegos. O ponto de partida é apresentar a terra dos galegos, antes de abordar a formação histórica da Galiza como uma realidade mais cultural do que política, na qual, como no caso português, a ação humana teve mais peso do que o determinismo geográfico. A definição desta terra como pertencente aos galegos está no Codex Calixtinus, um texto escrito no século XII, que no seu quinto livro se transforma num guia de peregrinos relativo a Santiago de Compostela. Nesse livro, capítulo 7, afirma-se que passando a terra de Leão e os portos do Monte Írago e do Monte Sebreiro, encontra-se a terra dos galegos, que é o fim dos 4 caminhos que outrora os peregrinos seguiam para chegar ao túmulo do apóstolo São Tiago, a partir das terras gaulesas. Na realidade, o Codex Calixtinus nomeia um território que corresponde quase inteiramente à Galiza atual, cujo contexto territorial apresenta algumas semelhanças com o cenário histórico português, no sentido em que possui uma grande diversidade interna nos usos do solo e nos modos de assentamento da população, sem deixar de alcançar uma imagem unitária graças a uma cultura material e espiritual partilhada. A única diferença entre eles é a sua institucionalização política desigual. O nome da Galiza é, no entanto, mais antigo e a sua dimensão territorial muito mais extensa do que se define no Codex Calixtinus. O nome deriva de uma das tribos, os Calaessi, designação usada pelos autores clássicos para indicar os habitantes das terras mais distantes do conjunto da Hispânia na época da conquista. O território foi repetidamente definido como uma terra ou um penhasco granítico de muitas colinas e poucas cadeias montanhosas, de falésias agredidas pelo mar, desde Finisterra ao Cabo Ortegal, de vales e rios que atravessam planícies e depressões, atrasando o seu encontro com o oceano em estuários e que, na sua parte mais meridional, formam 3 grandes estuários, Arosa, Pontevedra e Vigo, os quais constituem uma das suas imagens mais características. Essencialmente, este espaço contém as idiosincrasias de uma terra de Finisterra que, para os autores do Codex Calixtinus, no século XII, era muito semelhante às terras da Gália, sendo descrita como um lugar exuberante, com rios, prados, pomares, bons frutos e nascentes cristalinas. Poderia pensar-se que é um espaço homogéneo, mas na realidade esconde uma notável diversidade interna. A diversidade interna deve-se a fatores tanto físicos como humanos. O seu relevo é constituído basicamente por granito e a sua paisagem ostenta formas onduladas e suaves, cuja configuração, além dos materiais, foi significativamente influenciada pela tectónica, pelas diferentes fases climáticas por que passou o território galego e, obviamente, pela própria ação do homem. Também é clara a diversidade de domínios climáticos.
Embora predomine o clima oceânico, verifica-se uma grande diferença entre o clima oceânico úmido do litoral cantábrico, com temperaturas amenas e uma elevada precipitação, e o clima mediterrâneo dos vales fluviais interiores, onde floresce uma vegetação de oliveiras, medronheiros, érvedos e sobreiras, devido à baixíssima pluviosidade nos meses de verão. O cruzamento entre a componente continental, em função da distância da costa, e a componente mediterrânica, em função da posição latitudinal. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.